Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Sérgio Aquirurita, meu colega de faculdade, fisiatra, acupunturista. E a ideia com ele hoje é conversar um pouco sobre a dor miofacial, que é uma das causas principais de dor, muitas vezes mal entendida, né, mal tratada, e acho que ele vai poder ajudar bastante a entender aí, primeiro, o que é essa dor e depois o que fazer para quando após o diagnóstico, né? Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade, espero que a gente aproveite o tempo aí com quem esteja assistindo aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar a esclarecer esse tema muito relevante, especialmente quando você estuda dor. Ótimo. Então, o que é a dor miofacial, Sérgio? Dor miofascial é um tipo de dor que tem relacionado à presença do que a gente chama de ponto gatilho miofascial, que nada mais é uma parte do músculo que acaba apresentando características específicas e que acaba levando a um certo padrão de dor e que envolve algum grau de tensão do músculo. Então, é um mecanismo em que esse ponto de tensão acaba se espalhando para todo o músculo e gerando dor com características bem específicas, de acordo com cada região. Legal. E esse é um quadro de dor aguda, é uma dor crônica, é uma dor recorrente. Quando que você vai pensar na dor miofacial? Geralmente, você pensa em dor miofascial quando você tem, primeiro, a questão da presença de algum grau de tensão muscular e dor, e um padrão de dor específico de acordo com a região que a pessoa se queixa. Então, você vê, avalia que tem a presença de dor muscular. Se tiver dor muscular, é muito provável que tenha algum grau, algum problema relacionado à questão do ponto gatilho miofascial. Você questiona com o paciente o padrão de dor, onde é a localização, como que é a questão da irradiação, e isso faz com que a gente pense no que a gente chama de dor referida, que é esse padrão específico que pode envolver o local do ponto gatilho, mas também locais à distância em que esse ponto gatilho pode gerar um sintoma específico, né? Legal, legal. Ah, a dor miofacial, qual que seria o diagnóstico diferencial da dor miofacial? Quando que é aquele quadro de dor você vai pensar, olha, não, tem uma outra causa que não a dor miofacial? Então, você pode pensar em situações locais, por exemplo, uma inflamação, alguma tendinopatia, ou você pode pensar em coisas sistêmicas, doenças sistêmicas como fibromialgia, polimialgia reumática. Então, são situações que podem simular uma série de doenças, por isso que a avaliação médica ela é importante. Legal, legal. Bom, caracterizamos aí uma dor que a gente suspeita aí de origem miofacial, né? Ah, algum exame diagnóstico ou é uma avaliação totalmente clínica? A via de regra é uma avaliação clínica. Os exames de imagem e os exames laboratoriais eles servem para excluir outros problemas de saúde que podem causar sintomas semelhantes. Mas, via de regra, o diagnóstico é médico, Legal. clínico. Bom, fizemos um diagnóstico, estamos com a suspeita de uma dor miofacial e precisamos tratar esse paciente, né? O primeiro ponto que a gente sempre vai falar, aquela coisa do consultório, normalmente o primeiro método de tratamento são os medicamentos, né? Que tipo de medicamento que pode ajudar o paciente com dor miofacial e quando que eles são indicados? Então, geralmente, o que é mais usado na prática clínica são os analgésicos, eventualmente o uso de relaxantes musculares. Agora, é importante entender qual que é a dinâmica dessa dor. Se por exemplo, a presença dos pontos gatilhos, eles são recorrentes, você trata e eles retornam, ou é algo pontual. Em casos em que a pessoa tem uma recorrência desses pontos gatilhos, talvez considerar o uso de outras medicações adjuvantes, como anticonvulsivantes,
antidepressivos podem fazer sentido, mas isso tem que ser ponderado de caso a caso. Aí você está pensando numa dor de origem já neuropática que esteja contribuindo para a dor miofascial, né? Isso, tá? Geralmente uma dor que a gente chama de mista, né? Que tem a dor miofascial, mais outros padrões de dor associados. Legal. Bom, normalmente quando você tem um quadro de dor relativamente recente, você acaba entrando com alguma medicação anti-inflamatória, algum relaxante muscular, né? Mas quando você tem uma dor mais recorrente, mais difícil de tratar, normalmente não adianta querer insistir muito com esses medicamentos, né? E aí temos outras formas de agir sobre isso. Existem as diversas formas de terapias manuais da fisioterapia. Quais são as principais formas de terapia manual que podem ser usadas aí na dor miofascial? E fisioterapia acaba tendo, vamos dizer, você começa a falar de um monte de técnicas, né? Então, o RPG, a quiropraxia, enfim, diversas outras, osteopatia, né? Como é que você vê essas técnicas manuais para dor miofascial? Elas podem ser úteis, então o objetivo, quando você tem a presença desses pontos gatilhos miofaciais, é você quebrar esse ponto de tensão. E uma das estratégias para isso é você usar as terapias manuais. Acho que a mais conhecida e mais utilizada é o deslizamento miofacial, em que o terapeuta manipula o músculo de forma a quebrar esses pontos de tensão. Outra técnica utilizada é a de litopressão, que você faz uma compressão com o polegar, via de regra, ou com outras partes do corpo do terapeuta, no sentido de gerar uma isquemia, uma diminuição da circulação nesse ponto gatilho, fazendo com que ele seja inativo. E outra técnica que também é usada é o Rolfing. Então, o Rolfing é uma técnica de terapia manual em que tem como objetivo desativar esses pontos gatilhos. Ótimo, muito bom. A terapia por onda de choque é uma forma de tratamento médico, né, que tem sido muito utilizada nesses quadros de dor miofascial. Como é que você avalia isso? Quando que se indica? Eu acredito que é uma estratégia interessante para controlar o dor miofascial. Geralmente, a vantagem é a questão de ser um tratamento local. Tá? A desvantagem que eu vejo é a questão do custo mesmo, do acesso, né? Então, não é algo disponível em muitos lugares, tá? Por sorte, é algo que para alguns lugares tem essa disponibilidade, e quando você tem essa disponibilidade, pode ser um recurso utilizado, né? Bem utilizado. Seja na dor mais aguda, seja naquela dor mais recorrente aí, né? Isso, é um recurso bem interessante. Tá. A terapia de onda de choque, como é que ela age na dor miofascial? Geralmente, a onda de choque nada mais é do que um choque mecânico, em que você coloca a pistola, o estimulador, no ponto gatilho, próximo dele, de forma que essa onda mecânica acaba inativando esse ponto gatilho, um choque mesmo mecânico, essas pequenas pancadinhas que acabam fazendo com que esse ponto gatilho deixe de funcionar. Ótimo. Ah, partindo agora para o que você mais gosta aí, que é a acupuntura, né? Ela está indicada em todos os quadros de dor miofascial. Vamos dizer, ela é usada associada a todas essas outras formas de tratamento, terapia de choque, fisioterapia, medicamentos. Como é que você vê o papel da acupuntura na dor miofascial? A acupuntura é um recurso que você pode utilizar na dor miofascial, no sentido de você fazer com que tenha mais facilidade de fazer o agulhamento desse ponto. Então, você pode fazer pontos à distância, quer dizer, pontos em outras partes do corpo, para atuar naquela região sensível. Então, quando você prepara esse terreno, né, de fazer algo que alivia um pouco mais a dor,
e permita que o paciente fique mais tranquilo, isso ajuda muito na questão do agulhamento, que pode ser um agulhamento a seco, né? Em que você introduz a agulha nesse ponto gatilho e faz os movimentos que a gente chama de pistonagem, que você movimenta as agulhas de forma a quebrar esse ponto gatilho, também do ponto de vista mesmo de uma forma mecânica, mas de uma situação um pouco mais confortável para o paciente. Ótimo. E, por fim, bom, a gente tem aí um vídeo que fizemos com você, né, sobre acupuntura, aí discutimos outras técnicas também que muitas vezes estão associadas à eletroacupuntura, que é uma opção nesses casos também, né, enfim, acho que quem tiver interesse, acho que vale a pena estar assistindo, né. Por fim, a gente tem as injeções nos pontos gatilhos, injeções com medicamentos, né. Qual que é o benefício disso? Qual que é por que não fazer isso sempre? Como é que você vê as injeções de ponto gatilho? As infiltrações aí dos pontos gatilhos com as medicações geralmente tem o benefício de você promover um melhor controle da dor em relação ao agulhamento seco. Embora isso seja controverso, né, quanto isso ajuda de fato nos trabalhos científicos, na prática eu vejo que quando você faz a infiltração com a medicação, geralmente os anestésicos locais, o resultado ele é mais rápido, tá? Mais rápido e mais duradouro, né? Mais duradouro, especialmente quando a situação é um pouco mais crítica, né? Quando a pessoa tem uma queixa de dor mais acentuada. Então, na minha prática clínica, eu vejo um resultado mais favorável. Embora isso seja bem questionável do ponto de vista científico, geralmente tanto o agulhamento seco quanto a infiltração com medicações têm o seu papel. Então, e nenhuma acaba sendo superior à outra do ponto de vista científico. Mas é uma prática que eu tenho feito bastante mesmo, faço bastante. Legal. Bom, então a gente discutiu aqui uma série de formas de agir nesses quadros agudos de dor miofacial, né? Então, agudos ou crônicos, né? De dores que muitas vezes são persistentes, às vezes difíceis aí de ir embora muitas vezes é uma dor mais pontual que normalmente não chegue no médico, né? Então, ah, são todas formas diferentes de tratar o mesmo problema que você pode usar dependendo do recurso que você tem, né, da experiência que você tem, mas que muitas vezes quando combinam esses métodos, o efeito sobre a dor pode ser sempre potencializado, né? Agora, a dor miofascial, ela normalmente acontece como um fator isolado ou ela está associada ou ela é mais secundária a outras condições? Por exemplo, um dos pontos que a gente vai ver muito isso é a dor lombar ou a dor cervical, né? A dor miofascial, ela muitas vezes acontece como um problema isolado ou ela vai estar associada, por exemplo, a doença discal ou a um quadro de desequilíbrio funcional mais significativo? Quer dizer, por que as pessoas desenvolvem essas dores miofaciais? Geralmente a dor miofascial ela é resultado de algum grau de desequilíbrio, seja ela por uma questão postural, seja ela por uma questão mecânica, ou sobrecarga, seja ela por uma alteração psíquica. Então, tem esses vários fatores que acabam contribuindo para o surgimento desses pontos gatilhos miofasciais e pela dor miofacial. Além do tratamento da dor, você tirar esses pontos gatilhos miofasciais, é importante identificar esses fatores para evitar a recorrência, ou seja, a volta da dor. Então, é por isso que a avaliação médica é relevante, porque precisa fazer esse diagnóstico um pouco mais completo. Não só identificar a dor, tratar a dor, mas também identificar essas causas e poder tratar essas causas dentro da possibilidade do paciente. Ótimo. É interessante você falar isso, porque, vamos dizer, a gente como ortopedista, muitas vezes recebemos esses pacientes e muitas vezes a primeira coisa que normalmente é prescrita é a medicação e a segunda é a fisioterapia, né? Ou outras técnicas de terapia manual, muitas vezes, né? Que são técnicas que podem ajudar no controle de dor, mas muitas vezes você começa a querer trabalhar
Não, isso está associado a um desequilíbrio funcional, um desequilíbrio muscular, e aí vamos fazer o exercício. Não adianta você querer trabalhar muito o exercício se a pessoa está com a musculatura travada, dura, né? Então, muitas vezes você precisa lançar mão de todos esses tratamentos que a gente discutiu, ou de parte deles, para trazer alguma melhora da musculatura. Mas nesse momento não adianta a gente parar por aí, porque se você não tratar a causa, você vai aliviar e na semana seguinte você está voltando no consultório falando, olha, resolveu, mas voltou a dor, né? Então, entender que todas essas técnicas são tratamentos adjuvantes e na hora que ele traz alguma melhora da dor, a gente tem que pensar aí principalmente aquela parte da fisioterapia já mais esportiva, onde você está buscando identificar desequilíbrio de força, de mobilidade, questões posturais, ou no caso do esporte, alterações técnicas da prática esportiva que podem contribuir. Né? Então, tem que entender que esses tratamentos muitas vezes envolvem formas diferentes de tratar em momentos diferentes. Né? Com certeza, acho que tem que, assim, esse papel do médico ele é fundamental para poder fazer o tratamento adequado desse tipo de quadro. Embora muitas das vezes se pense de uma forma simplista, você tratar a dor e ponto, é fundamental que a gente consiga ter uma visão um pouco mais global para que a pessoa consiga resolver essa situação, que é uma situação que é passível de uma cura. Então, é fundamental identificar a situação que leva e poder tratar de forma adequada. Legal, legal. E lembrar que, vamos dizer, muitas vezes as dores, elas vão gerando outros problemas, né? Então, começa a ter dor, aí para de fazer a atividade, aí começa a ficar com uma postura pior, e aí, enfim, você começa a ter uma perda de musculatura por inibição neuromuscular, enfim, você começa a ter uma série de descompensações que, se não for corrigido, vai continuar com quadro de dor, né? Aí é aquele velho tratamento da dor crônica, né, do que fazer, que é certamente uma das principais entradas de pacientes no consultório de fisiatria, né? Se a gente for perguntar para você, quer dizer, quando você recebe esses pacientes com dor crônica, certamente para chegar no fisiatra, o fisiatra é aquele médico que quase ninguém conhece, né? Então, quando chega nele é porque já passou por muita gente, muitas outras formas de tratamento, né? Quais são os principais erros e problemas que você vê no tratamento desses pacientes que chegam aí, às vezes, com 6 meses, um ano ou mais de dores recorrentes e que não estão se resolvendo, né? Eu vejo que o principal problema, na verdade, é você identificar direito a situação, entender melhor a situação do paciente. O que significa isso? Você ouvir o que o paciente tem a dizer, fazer um diagnóstico adequado e poder propor um tratamento que seja viável dentro da realidade do paciente. Essas são as questões que acabam influenciando no desfecho, que é o resultado do tratamento. Se você faz uma escuta a queixa do paciente, você não faz um diagnóstico adequado, você vai para uma direção errada. E isso, geralmente, via de regra, acaba não levando a um desfecho favorável. Ao passo também que se você faz aí uma proposta de tratamento irrealista, o paciente não vai executar. Seja ele o preço de medicação, ou fazer a rotina da pessoa não permite um tratamento desejado ideal, mas você tem que conversar com o paciente para fazer algo que seja possível, né, e que o paciente precisa entender a situação, mas também fazer algo que esteja dentro do alcance dele. E com base nisso você consegue aí ter um resultado melhor do que simplesmente você propor um tratamento que ele não vai ser realizado. Não vai ser realizado e isso acaba afetando o resultado. Legal, legal. Acho que é entender que aquela dor aguda, uma dor recente, você consegue levar e tratar, né? Quando é uma dor recorrente, uma dor difícil de tratamento, normalmente é uma dor que exige um tratamento multifatorial e multidisciplinar, né? Então você vai ter alguém agindo mais sobre a dor, alguém agindo mais sobre a função
a funcionalidade do paciente, sobre saúde mental, sobre estilo de vida, né? Então tudo isso vai ser parte aí muitas vezes do tratamento e o médico é que vai ter que identificar o que cada pessoa precisa, muitas vezes é direcionar para onde levar cada situação, cada paciente, né? É Sérgio, verdade. legal, acho que era um pouco essa a discussão, acho que quem chegou até aqui certamente teve um bom compreensão, entendimento do que é essa dor que afeta tanta gente, que muitas vezes é difícil de entender e com resultados muitas vezes frustrantes, né? Justamente pela essa falta de compreensão do que é a dor miofascial, né? Sim, com certeza. Mas obrigado por ter falado, poder falar sobre esse tema, que é um pouco diferente do público leigo, né? Mas que é bem interessante, isso que é muito frequente, né? Legal, obrigado mais uma vez e espero contar com você em outras oportunidades.